Olá, pessoal. Oi, gente. Bom, a gente está aqui para falar com vocês sobre as serras do sul do país. Esse vídeo faz parte da série da nossa viagem de triciclo de Brasília até o Chuí. Vem com a gente. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Dinarte. Eu sou a Cândida, Nós somos o casal Vidas. em Conexão. Bom, gente, então falando das serras do sul do país, a gente vai começar pela Serra do Rastro da Serpente. E como eu sou uma pessoa curiosa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi saber o porquê que o nome era esse. E o que acontece? O formato, né, já que é curva dentro de curvas, lembra o movimento que a serpente faz se locomovendo. Então ela foi batizada de Serra do Rastro da Serpente. São 1.240 curvas em 260 quilômetros, iniciando o Capão Bonito, São Paulo, e passa por Apiaí, Ribeira, Adrinópolis, que já é Paraná, Bocaiúva do Sul e Curitiba. Então ela pega esses dois estados, né? Passa por todas essas cidades. O portal, que é em Capão Bonito, ele tem um bar temático, né, que até orienta, né, sobre o passeio todo na serra, que fecha diariamente às 17 horas. Então seria legal, né, o pessoal chegar um pouco antes para conseguir curtir o bar. Nós chegamos lá mais ou menos 4h20, 4h30 da tarde, então até que curtimos pouco, porque já vinha o fechamento. Ficamos lá aquela noite, porque o interesse era a gente sair de manhã, né, cedo, para fazer a serra, geralmente o pessoal faz isso. Então nós ficamos no hotel ali na avenida principal e bem próximo, umas 2 quadras, se não me engano, do portal, desse bar, a gente foi numa choperia na Germânia, que é uma franquia, né, de chopp artesanal, também um ambiente bem descontraído, uma decoração bem jóia. E aí foi o que a gente fez para no outro dia sair bem cedinho para fazer a serra. Essa serra é interessante dela por causa que ela é uma serra longa, com muita curva, né? E o portal ele abre tarde e fecha cedo. Então, se você quiser conhecer o portal, tem que ir dentro desse período. Acho que ela deve abrir 9, 10 horas e fecha às 5 horas da tarde. Então, é bem legal, assim. Chegar lá é um marco, né? Do portal. Para quem está descendo a serra, né? Então, começando o Capão do Mito, o marco é ali. E no meio do caminho da serra, né? Em Apiaí, tem um ponto de parada bem legal, que tem um quiosque, e tem também o símbolo do rastro da serpente, né? Da serra. Todo mundo tira foto naquele símbolo ali. Então, e ela tem, assim, as cidadezinhas são todas pequenininhas, assim, tu entra, né? Então, entrar nas cidades, assim, a gente não gosta muito, né? Mas, assim, para quem gosta, conhecer as cidades, dá para entrar nas cidades ali. E se não for nas cidades, tem só esse, assim, ponto de parada, assim, que a gente tem um recuo para parada é esse. Apiaí, que aí, né, usa banheiro, tem lancheria. E tem mais na frente aí um ponto de parada que é tipo um recuo, assim, que você consegue parar e que tem até uma vista bonita ali, que dá para parar, né? E no restante, basicamente, tirando a cidade, tirando isso, é só trajetos com curvas. E é um desafio bem legal, né? A gente gostou bastante. É isso aí. A gente tem um vídeo aí posterior a esse que a gente fala um pouco mais da nossa experiência em passar pela serra. Então assista o próximo vídeo se quer saber das experiências pessoais, né? Sim, de toda a viagem. De toda a viagem. Inclusive das serras.
Uma próxima serra que a gente queria falar da região sul, né, que a gente quer apresentar para vocês da região sul, é a que a gente passou, é a Estrada da Graciosa, né? É um pouquinho da história da Estrada da Graciosa. A Estrada da Graciosa é graciosa, né? A partir desse princípio que é muito graciosa. Mas como é que ela surgiu, essa Estrada da Graciosa? Ela foi pelos índios, na época da colonização, que eles que abriram uma trilha no meio da Mata Atlântica para poder chegar até o litoral, né? Para transitar nesse espaço da serra, né? E depois, com o tempo, né, essa trilha virou o Caminho da Graciosa, né? Onde foi melhorado esse processo, e depois aí hoje a Estrada da Graciosa. Essa Estrada da Graciosa ela tem um portal, entra pela Regis Bittencourt, e ela vai até o litoral na cidade de Antonina. Então todo esse trajeto, né, da Regis, que é serra, até o litoral é chamado aí o caminho, né, a Estrada da Graciosa. Bom, ela tem uma parte asfalto, né, e outra parte ela mantém ainda umas pedras de paralelepípedo, dando aquele ar, né, ainda de trilha no meio da mata, né? E andando no caminho tem aí duas cidades que são bem legais de conhecer, além da própria serra, que é muito legal de conhecer, que é a cidade de Morretes. Né? A cidade de Morretes é uma cidade que ela tem os casarões preservados, e esses casarões têm até chamado a Rua das Flores, né? E ali naqueles casarões tem restaurantes, tem o rio que passa, é muito legal, vocês vão ver aí nesse vídeo, né? E é um lugar, uma região que tem aí lugares para fazer trilhas, montanhismos, raft, né? E tem uma série de aventuras ali que dá para se fazer nessa região, além de conhecer a própria cidade, né? Que é uma cidade que preserva esse lado histórico e muito bonito, tem um charme à noite, né? Com as luzes e os casarões e o rio, né? Principalmente aí nessa Rua das Flores. E também ali ela tem um passeio de trem, né? Que sai de Curitiba, que vai até Morretes, né, que é muito legal, cortando pela Mata Atlântica. Então quem puder fazer isso, a gente não fez, né, porque nós fomos de triciclo, mas é um passeio muito comentado. Então quem quiser ir a Curitiba e fazer esse passeio, contratar esse passeio, ele vai cortando lugares incríveis no meio da serra, né, da Serra do Mar, e depois ele retorna para Curitiba de van. Né? Seguindo então a Estrada da Graciosa, a Estrada da Graciosa também ela tem essa Mata Atlântica, e no verão ela tem as hortênsias, repletas de hortênsias. Depois a gente fez um outro vídeo para falar um pouco mais dessa experiência de a gente passar pela serra. Mas seguindo o caminho aí até chegar ao litoral, vem então a cidade de Antonina. A cidade de Antonina era o Porto Velho, né? Ela tem a Baía de Antonina, ela também é uma cidade com os casarões, né? E tem a Ponta da Pipa. Pita, isso. Pita. A gente sempre confunde, eu sempre confundo esse nome por causa da pipa, né? Em Natal. Mas é a Ponta da Pita. Lá é legal é tipo, né, uma enseadinha assim, que dá para essa baía. Tem uns restaurantezinhos ali com frutos de mar, é bem legal ele almoçar. E tem a parte mais histórica também, que tem acesso a essa baía, onde tem a Igreja da Matriz, a praça. Você tem um visual, porque ela fica no alto da Igreja da Matriz, tem o visual da baía também. Então, bem bonito. É bem bonito também. Então, essa serra da Estrada da Graciosa, ela tem várias atrações, a própria natureza, né, dessa serra é uma atração, e fora todo esse contexto histórico das cidades pequenas, né, desse aconchego, e também as atividades, né, quem que gosta de fazer raft, esportes radicais, caminhadas, trilhas, né, então tem uma diversidade, montanhismo. Então esse pedaço aí do Paraná, né, ele é muito legal de conhecer, e é uma outra indicação que a gente fez, e foi por isso também que a gente escolheu passar por esse caminho.
local que nós passamos nessa viagem de triciclo foi o Vale Europeu, que fica situado na Serra Catarinense. O Vale Europeu é um pedacinho da Europa no Brasil. Interior, né? Interior da do Europa. interior da Europa no Brasil. Na verdade, nós não chegamos a conhecer todas as belezas e riquezas da região. Nós ficamos em Timbó, né, e no outro dia de manhã a gente foi para Pomerode. Nós passamos por Pomerode, fomos dormir Em Timbó e retornamos no outro dia de manhã para Pomerode. Em Timbó, o que me chama muito a atenção, como em outros locais, é quando tem um rio no meio da cidade. Eu acho isso belíssimo, né? Um rio com ponte. Então, assim, bem na parte central de Timbó, tem o rio Benedito, tem uma ponte lindíssima, que é junto à represa, no caso do rio Benedito, que é a Ponte Tapioca. É um ponto turístico, né? Inclusive, o que acontece? Muitos grupos de bike vão para essa região para fazer todo o circuito de bike mesmo lá do Vale Europeu, que aproximadamente são 300 quilômetros. Em geral, 7 dias, né? Se a pessoa realmente for parar em cada cidadezinha e curtir toda a parte cultural também, né? Não só a parte de natureza. O Vale Europeu, esse circuito de bike, eu acho que foi considerado o primeiro circuito de bike do país. E aonde ele vai pelas cidades, né? Sai de Timbó e retorna a Timbó. Retorna a Timbó. São quase 300 quilômetros esse circuito, passando aí por várias cidades do Vale Europeu. E, então ele é bem conhecido por esse circuito e, na verdade, é um passeio pelo interior, onde tem cachoeiras, tem muitos a parte animais, histórica. Estrada de chão. Então ele tem esse interior, essa atmosfera do interior europeu. A gente não chegou a fazer. Não fizemos. Desta vez não. E tem interessante a arquitetura, né, que a gente conseguiu ver, né, mesmo na cidade, mas a gente tem espalhada ali. Como é que é o nome da arquitetura, amor? Das casas? Principalmente em Pomerode, que a colonização é alemã, o estilo das casas é em Chamel. O que quer dizer isso? As casas foram construídas com madeiras entrelaçadas na posição vertical ou horizontalmente, e depois de estar toda a estrutura montada, eram preenchidos com tijolos. O preenchimento todo era com tijolos ou com pedras, mas a estrutura toda é em madeira, em hastes de madeira. E é algo que até hoje, né, os dias de hoje, não só naquela região, ainda existe várias casas, né, de colonização alemã nesse estilo, é preservado, né? Então o Vale Europeu ele é conhecido aí pela essa questão histórica, é conhecido pelo acolhimento do povo, muito, né? Acolhimento. Aquela simplicidade do interior. Então a gente praticamente só passou, né? Dormiu lá e demos uma passadinha e seguimos viagem, mas é interessante, eu acho que um lugar que a gente futuramente deve retornar aí para conhecer melhor. É toda a cultura e também a gastronomia, né? Holandesa, alemã. E a gente, quando falou ali da ponte ali, do restaurante da Tapioca, ali também já começa ali tendo um museu ali, que é o Museu do Colono, né? Do imigrante. Do imigrante, do imigrante. O Museu do Imigrante é praticamente ao lado. É uma praça, assim, aí tem praça. A ponte, é bem bonito ali. Né? Só ali já é bonito de conhecer, imagina a região inteira, né? E é bem pertinho, Timbó para Pomerode são 20 quilômetros. E esse trajeto é bonito também, a gente fez de triciclo, fomos de Pomerode a Timbó, depois retornamos, é um trajeto bem bonito ali de fazer. E então, assim, o nosso conhecimento do Vale Europeu, né, o que a gente conhece é basicamente modesto, mas muito legal.
Um outro ponto que a gente passou, e ali tudo é região serrana, tá? Tanto o anterior que a gente falou aí do Vale Europeu, e próximo, né, dali do Vale Europeu você já chega em Urubici, que é um outro ponto turístico que está se despertando muito, tanto no inverno quanto no verão, né? E por suas belezas naturais que ela tem ali, né? E você tem um acesso a essas belezas bem próximo da cidade. Então o Urubici, a gente foi a alguns pontos ali, um deles é o Morro da Igreja. O Morro da Igreja ele é uma área da aeronáutica, né? Da Força Aérea da Aeronáutica. Você tem que pedir uma permissão de acesso num centro de turismo, não. Não, no ICMBio. No ICMBio. Porque é a área de preservação ambiental, né? Então, para ir ao Morro da Igreja, você tem que primeiro solicitar ali no ICMBio e você tem um tempo para ficar lá. Mas é um local lindíssimo, ele fica entre Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra, ele fica no meio aí de vários, três municípios Nova Orleans também. E o nome desse morro foi dado em função dele ter um formato de uma igreja jesuíta, né? Então por isso que é o Morro da Igreja. E lá do Morro da Igreja você tem a Pedra Furada, né? Você tem uma visão assim, como ela é muito alto, né? Então esse morro você enxerga, tem uma visão assim de horizonte nas montanhas muito legal, né? E tem uma mudança de temperatura bem grande, porque você sobe, então tem, né? Mesmo no verão a gente sentiu essa mudança de temperatura. E essa pedra furada é uma pedra furada mesmo, né? Que tem um formato, uma pedra enorme de grande e que tem um buraco no meio, assim, que também é muito legal de ver. Isso é saída de um sentido, né, de Urubici, né, e nesse mesmo sentido você tem mais duas atrações, né, que uma é a Cachoeira Véu da Noiva, né, é uma cachoeira que tem uma pedra de basalto, ela tem uma queda d'água, não me lembro agora o tamanho da queda, mas é uma atração, essa é paga, é uma atração turística paga, você paga R$10 por aí. E ali tem um restaurante bem legal, que serve almoço, um ambiente bem legal, que a gente dá para ir, dá para almoçar e aproveitar. E é bonito, porque o formato né, é bem de um véu, assim, né? As camadas do véu. Né? Então é também um outro lugar legal de visitar. Próximo ali, ela é na subida do Morro da Igreja, né? Então você já está saindo, você está subindo, já tem o Véu da Noiva, tem o Morro da Igreja, pode ir tanto na ida quanto na volta. E também próximo ali, antes um pouco de entrar na estrada que vai para o Morro da Igreja, tem a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, né? Essa gruta, você entra, tem um altar embaixo, né, ali, e é uma queda d'água de 10 metros, então a gruta ela fica atrás da queda d'água, você consegue chegar do lado, é muito legal também de visitar. Né? E ela tem um evento que acontece anual lá. Uma romaria que é sempre em outubro. A imagem está bem no alto, né? Da Nossa Senhora fica bem lá no alto. Isso tudo pro mesmo lado, né? Então assim, você está em Urubici ali, tudo próximo, né? Então assim, o Urubici a exploração turística é muito recente, então cada vez o pessoal aí está melhorando e acolhendo, né? Aquele clima do interior, acolhendo as pessoas para o turismo. E a Cascata Vencal. Aí indo já para o sentido de... não é Bom Jesus, como é que é o nome? São Joaquim. São Joaquim, né, que é o lugar mais alto em Santa Catarina, que geralmente neva no inverno. Né? Aí tem a cachoeira, a Cascata do Avencal. Né? A Cascata do Avencal tem mais de um acesso. Né? Tem um acesso para um lado, tem um acesso para um outro lado, tudo indo nesse sentido. E tem um acesso que dá embaixo da cascata. Ela é uma cascata, acho que tem 70 metros, lembra a metragem? Ela é muito bonita. Eu assim. Não tenho certeza. Ela é tipo um cânion, assim, né? Um valezão, e tem a cascata, tem uma ponte de vidro que você um mirante de vidro, né? Na ponta. Não é uma ponte, é um mirante, né? Você vai até um pedaço, chega na ponta e você consegue enxergar esse buraco, né? Esse cânion, assim, né? É lindo lá.
Aí ali tem alguns eventos turísticos, um lugar, né, para alguns Passeio a cavalo. passeio a cavalo, algumas questões turísticas, e dá para chegar por baixo. Aí tem 25, é uma outra entrada, né, antes até dessa parte que chega por cima, onde tem a ponte, tem uma outra entrada que você vai uma parte de carro, depois faz aí uma caminhada de 25 minutos, mais ou menos. É uma trilha média, suave, na verdade. Média, porque tem pedras e tem pedras escorregadias, e assim, é meio fechada a trilha. A gente não foi, mas a gente, né, conversando com a cidade, o pessoal indicou. Mas a gente ficou 2 dias na cidade, então não deu para ir para conhecer todas as atrações, né, que tem. Mas o Urubici tem outras atrações, tem várias atrações, né, turísticas, e é bem legal de conhecer. E tem a hospitalidade, tem, né, o bar, assim, né, para quem é motociclista, tem um bar temático muito legal, o bar, no Posto Texaco. É o Serra Azul, o nome é Serra Azul. Serra Azul, né, que é bem na avenida da cidade. Tem um outro bar que é próximo da cidade, que é um bar também que a gente foi com música ao vivo, e também é temático para quem é motociclista, né? Então um lugar à noite, se quiser ir lá escutar uma música e vende souvenirs, e é um bar assim, todo temático também. O 370. Rota 370, parece que é o nome. Então é um lugar muito legal de ir, e aí pela proximidade desses outros lugares, né, que você está sempre ali na serra. É um ponto estratégico, né, o Urubici, para fazer né, esses passeios turísticos. Então ali, tu vê, pela região serrana, né, você tem aí o Vale Europeu, você tem o Urubici, logo em seguida tem São Joaquim, que tem vinícolas ali na região, tem uma série de coisas que dá para ficar ali um bom tempo, né, conhecendo ali, tem vários lugares turísticos ali conhecendo. E também caminho depois aí para a Serra do Rio do Rastro, que foi, né, que a gente vai contar aí para vocês, né, agora em seguida. Bom, pessoal, então agora a gente vai encerrando com a Serra do Rio do Rastro, que ainda é em Santa Catarina, 220 quilômetros de Florianópolis, são 35 quilômetros, né, o percurso dela, com 284 curvas, com um mirante muito bonito, que tem uma visão, né, maravilhosa, né, dos morros, de toda aquela parte ali da serra. Geralmente motociclistas, né, triciclistas e viajantes em geral visitam, né, sempre. Ela geralmente é foco, né? É um foco, né, assim, super conhecida. O pessoal diz, vou viajar, vou conhecer a Serra do Rastro, e aí escolhe outros locais também, né, para agregar nesse roteiro, mas a Serra do Rio do Rastro tá sempre em alta, né, até porque é considerada uma das serras mais bonitas do Brasil. O que acontece ali no Mirante? Geralmente, a partir das 11 horas até umas 15 horas, seria o horário mais adequado para descer, né, em função de serração. Às vezes, se você chegar cedo ou chegar
muito no final da tarde, você não vai ter a visão da serra, porque ali do mirante você tem uma visão do recorte da serra, né? Que é praticamente um desenho à mão, né? Um recorte. Ela tem curvas de 180 graus, né? Então, praticamente assim, eu tô indo para lá e volto para cá, né? Ela faz isso, eu tô indo aqui e vou voltar aqui do lado, né? Eu faço assim, né? Então, esse horário, em função da visibilidade mesmo, né? Da beleza e também da segurança, no caso. Outra coisa também que é bem interessante, né? As famílias param para fotografar lá e tem famílias de coatis, né? Que fazem parte, interagem com as pessoas lá no mirante da serra. Então é algo bem bonito. Acredito que algumas pessoas podem conhecer muito até aquela região, né? Outras talvez não conheçam ainda, vale a pena, fica a nossa dica aqui. Que realmente é belíssima a Serra do Rio do Rastro. A gente sabe que tem gente no canal que já fez a serra, conhece bem, tem pessoas que não conhecem, e a ideia é a gente passar, né, o que a gente conheceu. Então, por isso que a gente está falando aí das Serras do Sul. Né? O que a gente conheceu? A gente não conheceu tudo, mas algumas coisas a gente conheceu e vivenciou nessa viagem. Né? É necessário algumas idas, né, algumas viagens para conhecer toda a beleza da Serra do Mar, né, da Mata Atlântica. A proximidade desses pontos, que é bem interessante, e essa questão da Serra do Rio do Rastro, ela é uma serra curta, mas tem alguns mirantes, né, ainda de ser curta, tem alguns lugares que você consegue pontos de parada para tirar fotos, né, e é muito legal ali a Serra do Rio do Rastro. Então, em termos de conhecimento, como é que foi isso? Os primeiros habitantes, tropeiros, para chegar ao Porto de Laguna, eles fizeram, por isso que eu digo que não parece só que é recortado à mão, foi recortado à mão, eles fizeram toda aquela trilha para conseguir chegar ao Porto de Laguna e em função de gêneros alimentícios básicos. Se passava tropas, né? Tropas com burros, né? Então, naquela época, foram os primeiros habitantes da região que praticamente, né, criaram, formaram, né, iniciaram, né, essa beleza toda da serra, né, daquelas curvas que a gente vê, e é lindíssimo mesmo. Cândida também é cultura. Eu sou muito curiosa, então eu sempre quero saber o significado, por que o nome, por que aquele formato, né, como que surgiu isso, então eu sempre procuro esses lá atrás para entender, não só para matar a curiosidade, como para entender o porquê. Né? Como é que o pessoal conseguiu... Era um grande desafio passar ali, né? Imagina passar, né, com uma tropa naquela serra, atravessar aquilo ali. Era o jeito de chegar no porto mais rápido em função do... Para quem não conhece, e for no mirante e olhar aquela serra, vai dizer como é que o pessoal conseguia passar aqui sem infraestrutura nenhuma. Hoje ela tem luz, é toda asfaltada, né? Imagina. Era no meio da mata, na verdade. Imagina aquela época, né? Imagina o desafio de desbravar e criar esse caminho, né? Foram isso aí, os desbravadores. Com aqueles cotovelos, assim, né? O cara fazia pá, o negócio vai assim, ó. São obras da criação, assim, lindíssimo. Bom, então esse foi o terceiro vídeo da série, né? Da nossa viagem de Brasília até o Chuí, onde a gente falou aí um pouco da história das serras, da nossa passagem pelas serras, mas as nossas experiências desses locais estão no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser as experiências pessoais e as experiências do casal nessa viagem de praticamente 6.000 quilômetros que nós fizemos em janeiro deste ano, 2020. Então a gente vai retomar uma serra mais pelo olhar, não um olhar histórico, um olhar trazendo aí pontos, né, de referência, mas um olhar pessoal, um olhar da nossa própria vivência. Se gostaram do vídeo, sigam aí o canal e vamos para os próximos vídeos. Eu acho que vai ser bem interessante. Nos sigam lá. Até o próximo. Até o próximo.